Olá, tudo bem? Em uma das nossas aulas eu te orientei de como você deve se organizar academicamente, como organizar seu tempo, os ambientes, né, para que seus objetivos sejam alcançados. E hoje eu vou continuar apresentando sobre planejamento, mas numa perspectiva de projeto de pesquisa. Sim, você vai desenvolver projetos de pesquisa que resultarão em um trabalho acadêmico. E hoje eu trouxe uma pequena sinopse para você. É importante lembrar que essa aula, ela vem trazer esses pontos mais significativos do projeto, que você deve, obviamente, se debruçar a partir das leituras disponibilizadas e também obras que estão indicadas na literatura básica da nossa aula. Então, projeto de pesquisa. Em algum momento você deve ter pensado, eu tenho um projeto para mudar de cidade, eu tenho um projeto para desenvolver ou abrir um pequeno negócio aí. Então, esse projeto, ele nada mais é do que um planejamento, né? Projeto de pesquisa. Essa pesquisa aqui, ela é uma investigação. Ou seja, aqui você tem o planejamento de uma investigação. Você vai planejar com preceitos bem metódicos, né, para alcançar os seus objetivos. Então, a aula de hoje é exatamente sobre isso, projeto de pesquisa, que nada mais é do que responder alguns questionamentos, como o quê? O que eu quero pesquisar? O que você quer pesquisar? Quem vai te ajudar ou quem vai estar envolvido nessa pesquisa? Por que você quer pesquisar? O que te leva à pesquisa? O que te move? Qual é o motivo da tua pesquisa? Para quê? Qual é o objetivo, né? Afinal de contas, todo o processo, ele tem um objetivo final. Isso tem que ser salientado. Como você vai desenvolver? O que você vai precisar? Quando? Qual é o tempo que você tem para isso? Você tem uma semana, você tem meses, você tem semestres ou você tem ano? Então, essas perguntas, elas norteiam o projeto de pesquisa. Importante lembrar que cada um deles tem um nome específico, você não estrutura isso aleatoriamente, até porque você tem aí uma ABNT. Mais uma vez reforçando, as nossas produções, elas são regidas por uma regulamentação a partir da Associação Brasileira de Normas Técnicas e dentre todas as normas regulamentadoras, nós temos a 5287, ela é bem recente, relativamente recente, né? Ela é de 2011 e ela afirma que os elementos textuais de um projeto, lembra que eu apresentei aí sobre elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais? A ABNT diz que os elementos textuais de um projeto são uma introdução, você desenvolve um texto aí, onde esse texto introdutório, você tem que expor o tema que você gostaria que você vai apresentar, né? O problema, a palavra problema normalmente é tido como algo negativo, mas um problema dentro de um projeto de pesquisa não é necessariamente algo negativo, mas é algo que te impulsiona a pesquisa. Depois eu vou detalhar cada um desses pontos. Você também tem que trazer, dentro dessa introdução do projeto, a hipótese ou as hipóteses, né? Depois nós temos os objetivos a serem atingidos, você tem que justificar seu projeto e é necessário que sejam indicados um referencial teórico, ou seja, até aqui nós temos uma introdução. Depois nós temos um espaço dedicado ao referencial teórico, assim como um espaço dedicado à metodologia do seu projeto, onde, dentre esses outros pontos, nós temos os recursos e o cronograma. Importante lembrar que quando você for abrir a ABNT e você for ler o documento, né, que remete a projeto, você não vai encontrar isso em negrito.
né? Esse negrito aqui, ó, grifo da autora, no caso, grifo meu. Eu tenho que sinalizar isso, porque lembra das citações, né, que na citação você não pode alterar a tua fonte. Portanto, como eu fiz uma pequena alteração, eu tenho que sinalizar que esse grifo, esse negrito aí, é meu e não é da ABNT. Então, esses são os elementos que compõem o texto do teu projeto. Lembrando que ao final você também tem que colocar os elementos pré-textuais, aí temos uma capa, uma folha de rosto, né, como sinalizado na ABNT 14724, que nós já tivemos essa aula, você pode voltar lá para rememorar essas orientações. Quanto aos elementos pós-textuais, nós temos que colocar, claro, todas as referências utilizadas para desenvolver esse projeto de pesquisa. O tema, né? Tema aqui é algo bem amplo. Você tem que lembrar que o tema é um assunto a ser estudado. Então, tema tem que ser algo interessante. É o assunto que deve ser estudado e pesquisado. Deve ser algo que você goste. Mas não pode ser um assunto aleatório também. Ele tem que ser interessante para a sua área de conhecimento. Se você é do curso de humanidades, se você é do curso das ciências exatas, se você é do curso da saúde e tantos outros, você tem que escolher um tema que eles tenham um diálogo direto com o seu curso. Claro que algumas áreas, elas se entrecruzam ali, elas circulam, né, entre algumas áreas do conhecimento. Porém, o ideal é que você acesse as linhas de pesquisa do seu curso e escolha uma temática que venha agregar esse curso. É importante que você goste, obviamente, da temática. Por quê? Porque se você não gostar, você vai fazer aquele trabalho como um peso, sabe? Mas quando você pesquisa algo que realmente te interessa, existe uma leveza aí em todo o processo. Ele tem que estar relacionado com o seu curso, como eu já sinalizei. É importante lembrar que tem que ter fonte. Escolher um tema interessante, que é bom para o curso, algo que você goste, mas ele não tem fonte. Que fonte seria essa, né? Por exemplo, livros ou artigos. Às vezes o tema é tão novo, mas tão recente, que não existe ainda uma literatura ampla acerca dessa temática. Se isso acontecer, o ideal é que você converse com seu orientador, com o seu professor que está te acompanhando na construção desse projeto e reavalie se esse tema merece ser continuado ou se muda esse tema. Esse tema também tem que ser delimitado, você não dá conta do todo, né? Digamos que você queira estudar sobre doenças tropicais. Doenças tropicais são diversas doenças, então vamos supor que você tenha que filtrá-la. Então, dentre doenças tropicais, você escolhe trabalhar com doença de Chagas. Então, doença de Chagas seria a delimitação aí, mas doença de Chagas é uma doença também comum em vários outros países que têm um clima semelhante ao nosso. Doenças tropicais na região amazônica, você já vai filtrando aí. Por quê? Porque você não vai dar conta de tudo como tem aqui. Lembrando que sempre existirá um tema e a delimitação do tema exatamente para que você faça os recortes necessários. Eu trouxe um exemplo apenas, né? Claro que o ideal é que você vá pesquisando mais, o orientador normalmente ele vai ajustando ali qual seria o tema mais adequado, né? Mas digamos que o meu tema seja a temperatura na cidade de Manaus. Trouxe aqui uma imagem, lembrando mais uma vez, todas as imagens, elas têm que ter uma fonte, né? Porque eu não fotografei a cidade de Manaus, eu tirei essa fonte da internet. Ok, temperatura na cidade de Manaus é um tema bem amplo, né? Temperatura, eu posso escolher vários aspectos, mas delimitando o meu projeto, eu escolhi que eu quero pesquisar sobre urbanização como fator para o aumento da temperatura na cidade de Manaus. Ou seja, meu tema é temperatura na cidade, mas eu quero fazer um estudo voltado para a relação entre
o processo de urbanização nas últimas 5 décadas, por exemplo, ou 3 décadas, se isso favoreceu ou não para o aumento da temperatura nos últimos anos. Obviamente que antes de escolher tanto o tema quanto a delimitação, eu tive que fazer várias leituras para buscar algo para ser pesquisado. Porque também tem isso, às vezes você escolhe um tema, faz a delimitação do tema, mas o assunto ele já está bem desgastado, já há uma exploração desse assunto por vários órgãos de pesquisa, né, por várias monografias. Então, sempre pensa nisso. O que eu vou trazer é muito redundante ou o que eu estou trazendo para pesquisar é algo que realmente vai agregar para o meu curso, para a sociedade, né, para a minha formação profissional, acadêmica. Pensa sobre isso também. Problema. Se eu chego para você e digo, olha, hoje eu estou com um problema. Ou alguém fala isso para você, sua mãe, seu vizinho, um parente, né? Estou com um problema. Imediatamente a gente, nossa, mas o que aconteceu? Porque a nossa ideia de problema é sempre como algo negativo. Na perspectiva de projeto de pesquisa, não necessariamente. Problema dentro da pesquisa é uma dificuldade, né? Ela é teórica ou prática no conhecimento de alguma coisa de real importância para a qual se deve encontrar uma solução. Se você não tem um problema de pesquisa, você tem um problema a resolver, que é encontrar um problema para a tua pesquisa. O problema é aquela coisa, aquele, né, questionário ali que você leu, tá, eu li sobre isso, mas tem uma coisa que eu ainda não entendi. Vou colocar isso como meu problema na pesquisa. Ou seja, é algo que vai te mover a ler, ir lá na rua, fazer a pesquisa de campo, analisar os dados, né? Apresentar os resultados. Ou seja, você sempre tem que pensar em problema como pergunta. É tanto que problema aparece como interrogação, né? Aparece sempre como uma interrogativa ali. Só lembrando, para fazer esse trecho aqui, eu fiz uma citação direta, né, com as autoras Eva Maria Larcatos e Marina Marconi. Tá aqui a chamada, né, com sobrenome, ano, página, apenas para a gente recapitular ali um pouquinho de citação. Um problema para minha pesquisa. Se o meu tema é a temperatura na cidade de Manaus, a delimitação do meu tema é a urbanização como fator para o aumento da temperatura, o meu problema, olha aqui o problema, né? Como, ou seja, já estou aí com questionamento, né? Como o desenvolvimento urbano modificou a temperatura na cidade de Manaus nas últimas 3 décadas? No meu problema, eu já fiz um recorte aqui, né? Porque o processo de urbanização da cidade de Manaus, ela vem ali desde o século XVIII. Né? Século XVIII, teve um impulso enorme ali no século XIX, principalmente no início do século XIX, e não são muitas décadas a serem estudadas. Eu tenho tempo para estudar tudo isso? Né? Eu tenho fonte para estudar tudo isso? Não, mas eu escolho as últimas 3 décadas porque nas minhas pesquisas eu li que nas últimas 3 décadas a gente tem muito mais acesso a dados climáticos, a dados urbanísticos, né? Dados, inclusive, online. Eu não vou ter que me deslocar da minha casa para ir para os órgãos de pesquisa, porque a maioria deles já disponibilizam isso online. Então, para responder isso, eu escolhi as últimas 3 décadas. Poderia ser as últimas 5 décadas, até um pouco mais, dependendo do tempo disponível. E a hipótese, né? Você às vezes diz, olha, a minha hipótese é que tenha acontecido isso, né? A hipótese nada mais é do que uma resposta prévia ao problema antes da investigação e conclusão do projeto. Por isso, a hipótese pode ser confirmada ou negada. Isso aqui é muito importante. As nossas hipóteses, por exemplo, se a minha pesquisa é investigar aí sobre o aumento da temperatura na cidade, a minha hipótese inicial é sobre a urbanização. Mas, digamos que no decorrer da pesquisa, eu descubra que foi a Zona Franca de Manaus, onde ali aquela área
do distrito industrial liberam muitos gases. Então, a minha hipótese inicial ela foi negada, porque eu estava remetendo ao processo de asfaltamento das ruas, né? Só que no decorrer da pesquisa eu descobri que não. Eu descobri que o fator primordial foi a industrialização ali, a eliminação de gases na atmosfera. O que acontece? Eu apago a minha hipótese no projeto e crio uma nova hipótese? Não. Essa hipótese, ela é possível, sim, de ser confirmada ou negada. E você, no decorrer da pesquisa, você traz aquela hipótese inicial e depois você cria novas hipóteses a partir do desenrolar da pesquisa. A hipótese, ela tem um objetivo dentro de um projeto. O objetivo é mostrar onde você estava, naquele momento, o teu conhecimento sinalizava uma possível resposta aqui. No desenvolver da pesquisa, você percebe que o teu conhecimento foi ampliado e agora você tem outras possibilidades de resposta. Então, as hipóteses, elas podem ser confirmadas ou negadas, pois sua função é orientar a busca de informações. Lembrando que as hipóteses também não podem ser feitas aleatoriamente. As hipóteses, elas têm que ter um fundamento, né? Você não pode simplesmente colocar o achismo, porque, teoricamente, existem fontes que te explicam o que é essa hipótese, por que essa hipótese, né? Então, é importante lembrar que tudo tem que ser fundamentado. Você não pode criar aleatoriamente nenhum problema e nenhuma hipótese. Um exemplo para a hipótese seria como os fatores como o asfaltamento, né, eu até falei agora há pouquinho, na maioria das ruas da cidade colaboraram para o aumento da temperatura. Eu estou ligando o asfaltamento para o aumento da temperatura. Essa é a minha hipótese inicial, mas no decorrer da pesquisa, essa hipótese pode se manter realmente a partir dos dados que nós tivemos, a partir de determinados órgãos e das literaturas, né, que foram aprofundadas, realmente a hipótese inicial ela foi confirmada. Ela também pode ser confirmada parcialmente ou negada, enfim, tudo vai no desenrolar da pesquisa. O objetivo, né? O objetivo é o que você quer. O que você pretende, né? Você pretende descobrir, responder, né? Para que será feita a sua pesquisa final? Será a investigação para esclarecer o problema, né? Ou seja, o objetivo está totalmente ligado ao problema. Então, pensa sempre, objetivo, eu tenho um objetivo, mas eu tenho que voltar lá no meu problema. Porque a partir do problema, que é aquela tua pergunta inicial, você cria os seus objetivos. Normalmente, esse objetivo, ele é dividido em objetivo geral, que é aquele objetivo maior mesmo, né? Mas que para eu chegar nesse objetivo geral, eu preciso passar por alguns objetivos específicos. Normalmente são 3, né? Mas aí dependendo da pesquisa, isso pode dilatar um pouco mais. Porém, você tem que lembrar de uma coisa muito importante. Quanto mais objetivos, mais trabalho você vai ter. Então, quando é uma monografia, por exemplo, cada objetivo torna-se um capítulo da tua monografia. Quando é um artigo científico, cada objetivo transforma-se num tópico aí do teu artigo científico. Então, é importante lembrar que não se empolgue demais e querer desenvolver 7, 8 objetivos. Inclusive, às vezes, esses objetivos eles podem ser agregados, né? E de 8 você transforma em 4 ou em 3. Por quê? Porque alguns objetivos são muito semelhantes, né? Uma coisa importante sobre objetivos, todos começam com verbos no infinitivo. Trouxe aqui um exemplo para você. Se meu objetivo geral é investigar, olha aqui o verbozinho no infinitivo, né? Investigar como o desenvolvimento urbano modificou a temperatura na cidade de Manaus nas últimas 3 décadas. Para se chegar aqui nessa investigação, para chegar aqui, eu tenho que passar por esses processos, né?
Eu vou descrever as mudanças climáticas ocorridas nos últimos 30 anos. Para fazer essa descrição, né, para apresentar essas informações para você, eu vou ter que colher dados em jornais, dados estatísticos nas empresas que fazem essa análise climatológica, né? Eu também tenho que fazer uma análise dos dados, que às vezes podem ser fornecidos por órgãos como o próprio IBGE, que trabalha, né, a questão do aumento da indústria, o aumento das cidades, o aumento populacional, porque quando há um aumento populacional, obviamente, há um aumento da área urbana, né? Então, eu tenho que investigar acerca da minha temática, porque é o primeiro passo para eu conseguir o meu objetivo. Meu segundo objetivo seria identificar, a partir do que eu estou lendo, que eu estou pesquisando, essa relação entre urbanização e temperatura. E depois eu tenho que analisar estes dados para apresentar um resultado. Toda pesquisa, ela almeja uma coisa: resultado. Claro que existem pesquisas que elas podem ser criados relatórios parciais, né? Você vai descrevendo até onde está a tua pesquisa e ele depois, esses resultados podem, obviamente, ser somatizados e chegar ao resultado final. Mas toda pesquisa, ela sempre tem que ter um resultado. Justificativa dentro de um projeto de pesquisa. Justificativa é você argumentar com fundamento, óbvio, porque a tua pesquisa, ela é importante para a área do saber. Você tem que me convencer que a sua pesquisa, ela é possível de ser realizada. Por exemplo, você quer muito estudar uma metodologia de trabalho que está sendo desenvolvida na Alemanha há 5 anos atrás e que está sendo um sucesso, né? Os colaboradores estão rendendo mais, a empresa começou a produzir mais, gerar mais lucros, você quer muito se aprofundar acerca disso. Mas me diga uma coisa, você tem artigos na língua portuguesa, por exemplo, sobre isso? Tem livro? Não tem ainda. Você tem o domínio da língua alemã, você consegue ler e pesquisar em artigos. Se for necessário, às vezes o objetivo seria conhecer em loco, você iria para a Alemanha. Então, sempre pense acerca disso, na hora de justificar o teu objeto de estudo, o teu projeto de pesquisa, você tem que dizer que ele é possível sim de ser realizado, que você tem tempo, que você tem fonte e às vezes, dependendo do caso, você tem que dizer até se você tem recursos ou bolsas ou financiamentos para que banque este seu projeto, porque existem projetos que ele tem um cunho financeiro extremamente importante, né? Se você não tiver aquele valor, você não vai adiante. Que você tem um recorte, pois você não consegue dar conta de tudo. E também você tem que ressaltar que o teu trabalho, ele tem uma relevância social. Que o ideal, né, é que você sempre reforce, estou pesquisando sobre isso porque isso vai melhorar o meu curso, a minha formação, vai ajudar a sociedade, vai solucionar um problema da sociedade. E esse problema não é a sociedade mundial, né? Mas digamos que você desenvolve um projeto que ele vai ajudar, por exemplo, alguma coisa no teu bairro, ou vai ajudar a solucionar um problema de uma empresa. Existem empresas que às vezes travam o processo porque eles não têm, por exemplo, um banco de dados de informações de clientes eficaz. Então você vai para essa empresa, identifica o problema, sugere uma solução, aplica essa solução e aí você melhorou, você trouxe uma relevância para aquele universo ali, mesmo que seja um universo de uma pequena empresa. Referencial teórico, como o próprio nome diz, né? E aqui a imagenzinha também traz, aqui ó, referencial teórico, você tem que ter domínio sobre o tema que você está pesquisando. Inclusive, antes de qualquer coisa, para selecionar o tema, pesquisa sobre ele. Para delimitar o tema, pesquisa sobre o tema. Para escolher o problema, lê bastante exaustivamente. O
que acontece? Às vezes, tem aluno que ele escolhe um tema, porque é da área do conhecimento do curso, porém ele não se aprofunda muito, né? Ele apenas tem uma certa simpatia aí pela temática, mas quando ele vai ler e se aprofundando, ele vai dizer, nossa, mas não era bem isso que eu queria. Então, se debruce acerca disso. Só reforçando o que eu já falei anteriormente, vai fazendo um banco de dados, ó, vai lá no teu computador. Mesmo que esse banco, nesse momento, seja teórico. Encontrou artigos, armazena lá no teu na tua pasta ali. Encontrou um livro em PDF, armazena. Encontrou um vídeo, armazena. Por quê? Porque tudo isso vai agregando para que você consiga juntar esse material. Aí você vai utilizar as técnicas que foram orientadas, né, anteriormente, que é a técnica de leitura, de fichamento, de resumo, porque tudo isso que foi citado anteriormente vai ser exigido durante todo o processo do teu curso. Então, olha, esse referencial teórico, alguns autores chamam de revisão de literatura, revisão bibliográfica, revisão teórica, fundamentação teórica. Não importa o nome, contanto que você tenha esse referencial, ou seja, eu estou estudando sobre isso porque eu sei sobre isso, eu domino isso, eu tenho uma referência para apresentar sobre determinado assunto. Claro que você tem que ler, estudar, se aprofundar, mostrando que você tem uma base, é tanto que tem embasamento teórico também, né? Você tem um alicerce para escrever e para pesquisar sobre isso. Obviamente, essa base vai te levar a um domínio. Inclusive, muitos alunos, eles escrevem, por exemplo, o TCC deles de determinado assunto e eles fazem uma pós-graduação naquela área. Por quê? Porque ele já tem tanta identificação, ele tem um certo domínio já, que eles procuram fazer pós-graduações, chamamos genericamente de especialização, na área, em virtude de que eles já leram, já se debruçaram, se identificaram demais com a temática, e isso faz com que ele prorrogue aí esse tipo de estudo, né? Continuando, vamos ter uma aula exclusiva sobre metodologia. Como eu havia falado, metodologia é o como você proceder, né? Metodologia é o caminho, né? Como que gera aqui um caminho. Você tem que, esse caminho tem que ser detalhado e, obviamente, sequencial, tem que ter o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, né? E a seguir do projeto. Porém, antes de mais nada, é importante destacar que existem diversos aqui tem um nome, diversos métodos e técnicas para se atingir esses objetivos. Lembrando que a metodologia está ligada ao objetivo. Importante o professor que solicitar o projeto, o orientador do teu projeto, te nortear nesse sentido. Por quê? Porque dependendo do teu objetivo, os recursos utilizados para encontrar as respostas ao teu problema, eles podem variar, principalmente das áreas do saber. Importante lembrar que existem diversos métodos, diversas técnicas e você tem que escolher o que se adequa melhor a trazer as respostas para o problema que você está aí tentando solucionar. Recursos, né? O recurso é muito voltado aí para a questão da execução. Para você executar, você vai precisar de recursos humanos, materiais, financeiros. Você tem que incluir todos os detalhes. Por exemplo, se você for fazer uma entrevista, você vai precisar de passagem para fazer essa entrevista? Quanto custará essa passagem? Hã? Você vai precisar de fazer distribuição de formulários ou de questionários? Sim. Quantas? Quantas laudas, quantas impressões? Você vai precisar de impressora, você vai precisar de papel, você vai precisar de contratar alguém para te ajudar na tua pesquisa. Então, esses recursos é você trabalhar exatamente com o que você vai precisar. Inclusive a impressão do teu trabalho final.
todos os detalhes. Por quê? Porque na hora dos recursos, você vai ver se é possível realmente a execução do teu trabalho ou não. De repente, você quer pesquisar alguma coisa que seja em outro estado ou que seja numa cidade bem distante da sua. Você possivelmente vai ter um gasto com viagem, hospedagem, alimentação, né? Então, tudo isso tem que ter uma programação. Principalmente se você estiver concorrendo a projetos de bolsa com financiamento. Existem diversos órgãos no Brasil que financiam pesquisa. Então, se há uma possibilidade de financiamento de um projeto que você pode começar a fazer enquanto graduando, né? Se existe essa possibilidade, eu quero mandar um projeto, eu acho que eu vou conseguir financiamento. Esses financiamentos variam de R$400 até R$5.000, dependendo do órgão financiador. Então, o que acontece? Nesse momento, eles observam bastante a questão da descrição de recursos. Por quê? Porque dependendo do valor que você precisa para investir, às vezes existe a aceitação do teu projeto ou a recusa dele quando eles vão perceber aqui nos recursos. Agora vamos ao cronograma, né? Cronos, né, ali o deus do tempo, claro que o cronograma ele está voltado para uma distribuição, as demandas, o que é que você tem que executar e o tempo que você tem disponível para fazer isso. Muitas vezes, esse perder-se no tempo e a demanda é por falta de um cronograma bem feito. Por quê? Porque você tem que me mostrar qual o tempo disponível para a execução de determinadas tarefas. Lembrando que tem sempre uma margem de erro aí. Por quê? Porque existem variáveis que terminam comprometendo o resultado do teu cronograma. Por exemplo, você marca uma entrevista, você programou que você vai entrevistar, sei lá, o secretário de cultura lá da tua cidade, né? Ou o secretário de finanças, ou o próprio prefeito da cidade, para ele te ajudar a responder algumas coisas. Mas a agenda dessa pessoa entrevistada só está disponível daqui a 1 mês, 2 meses. Nossa, já comprometeu aí teu cronograma. Então, pensa sempre que é melhor produzir o máximo possível ali no início, para que no final você tenha uma pequena folga. Eu coloquei isso aqui, ele é meramente ilustrativo, tá? Eu estou pensando aqui como um trabalho, como um TCC, né? Digamos que você tem que desenvolver um TCC e esse TCC vai ser construído aí ao longo de 5 meses. Revisão bibliográfica. Olha, os 2 primeiros meses são dedicados à coleta de material teórico, aí vem leitura, fichamento, resumo, né? Você vai passar 2 meses dedicados a isso. Paralelo, você pode ver que tem coisas que acontecerão em meses idênticos, né? Por exemplo, enquanto você está lendo lá, fichando o conteúdo, você já pode ir aplicando os seus questionários e realizando entrevistas. Por quê? Porque você tem que lembrar que dependendo do tipo de metodologia, ela pode demorar mais ou pode demorar menos. Um exemplo claro é que o questionário, a coleta de dados de questionário é muito mais simples do que uma coleta de dados de entrevista. É tanto que a entrevista, ela é um número menor de entrevistados, né? E a aplicação de questionários você pode aí pegar como amostragem, mas também pode pegar um universo bem maior. Importante lembrar que enquanto você vai realizando as entrevistas, você também já pode ir analisando os dados. Enquanto você vai analisando os dados, você já vai digitando o teu trabalho. Por quê? Porque o último mês, nós temos aí o último mês, que é o que a gente chama do mês de folga, né? Para que você corrija, imprime e, por fim, apresente o seu TCC, uma monografia, um artigo, seja o que for. O que eu estou tentando mostrar aqui nesse cronograma é que você tem que produzir o máximo possível no início e deixar ali para o final os detalhes, né? Apenas uma correção, uma apresentação. Os procrastinadores, né? O que são procrastinadores são aqueles indivíduos que
não, dá tempo, amanhã eu faço, depois eu faço. O procrastinador sofre demais ao longo do processo. Por quê? Porque termina deixando as coisas ali para o finalzinho, quando deveria ser o contrário. Você voluma mais no início e vai folgando ali no final. Segue a dica, lembrando que digamos que você tenha que construir um artigo em um mês. Não seja necessariamente um TCC. Se fosse um artigo, por exemplo, você trabalharia por semanas. Em vez de trabalhar por mês, você trabalha por semana. E aí você distribui aí as 4 semanas se fosse um artigo científico. Se for um trabalho mais simples, né? Se for um resumo, então você pensa aí em uma semana, o que eu faria na segunda-feira, o que eu faria na terça, na quarta, na quinta, e aí você consegue se organizar harmonicamente e evitar os estresses de final de atividade. Por fim, o projeto encerra-se com as referências bibliográficas que têm que ser colocadas bonitinhas conforme a ABNT 6023 de 2002. Lembrando mais uma vez, quem vai ficar presente aqui são as obras que você indicou ao longo do projeto, que você citou ao longo do seu projeto. Então é isso, sugiro que você leia mais acerca de projeto de pesquisa, de repente já começa aí a rascunhar. Não, mas faltam muitos meses aí para eu terminar meu curso, mas vai pensando, se eu fosse fazer um trabalho de conclusão de curso, qual temática eu acho que eu gostaria de desenvolver? Pensa sobre as temáticas, vai na internet, dá uma olhada lá, as linhas de pesquisa da área do teu curso e quais delas você acha que teria sucesso porque você se identifica com a temática e se ela é possível de ser executada. Então é isso, bons estudos, bom trabalho.